Oi, Lê. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem, tá, Lê? Aí eu já te chamo. Você tá conseguindo me escutar, Lê? Boa noite. Oi, tia Eliana. Oi, Olga. Oi, Gu. Esperando as pessoas entrarem e eu já vou chamar o Lê pra gente começar o nosso bate-papo. Já vou chamar o Lê. Lê, manda um oizinho aí, por favor, que eu não tô conseguindo aqui te chamar. Aí, agora eu já vou conseguir. Boa noite para quem está aqui. Oi, Lê! Pronto, estamos ao vivo? Estamos É, ao vivo. Tudo bem com você? tudo bom, e aí? Tudo bem também, Lê. Olha só, acho que a gente pode começar, né? Legal. Então, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, está aqui vendo a Sim. gente. Eu sou a Fernanda, sou aqui da Atena Educação, né? Eu sou pedagoga e especialista em neuropsicologia infantil e tenho aqui o Insta do Atena como forma de auxiliar os pais na educação dos filhos, então em diversos temas, né? E o tema que a gente vai falar hoje é de extrema importância, né? Para tudo nessa vida, para todos os ambientes, para todas as pessoas, que é a questão da acessibilidade e hoje mais específico nas escolas, né? Então, meu convidado mais que especial dessa noite é o Leandro, também meu cunhado. Lê, se apresenta, por favor, para as pessoas que estão entrando, por favor. Diga quem é você. Legal, legal. Sem dúvida, é um tema muito importante. Bom, quem não me conhece, sou o Leandro Mena, criador aqui do Mundo de Rodas. Tenho 34 anos, sou formado em design, sou cadeirante, vou aqui passar um pouco da minha experiência da minha vivência, né, na escola principalmente, né, que o foco é esse, mas da minha vida em geral, né, mas um pouco do que eu posso transmitir de valores, né, para a gente crescer e ter um mundo melhor. Isso mesmo, Lé. A gente até conversou bastante, né, sábado. Na verdade, para quem está entrando aqui, boa noite para quem está entrando agora. O nosso objetivo com essa live é muito mais do que falar de legislação, de direitos, né? É a gente conscientizar, né, Lê? Então, até Sim, coincidentemente, setembro, a gente tinha marcado, na verdade, a gente nem sabia. Eu não sei se você sabia, pois mas eu é, não sim, sabia. Setembro é até considerado setembro verde, porque dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. sim, Então,
Nosso objetivo aqui é conscientizar, né? O Lê vai partilhar muito da vivência, da experiência dele, e para as pessoas realmente lutarem por esse direito para todas as pessoas, né, Lê? Sim. Então, por favor, se você puder começar a contar um pouquinho da sua E olha que legal, trajetória. tem um professor meu aqui, ó. Olha que Betão, legal. meu professor de educação física. De educação física, não, de educação artística. Ele Artística. Da foi escola? da escola, do Integral. Que legal. Bacana. Seja bem-vindo. Muito bom. É, Lê, então, bacana. se você puder Então, contar um pouquinho da sua história, se você quiser contar um pouquinho até da sua patologia, assim, se sim, você contar para as pessoas se você sempre usou cadeira de rodas ou não, sim, para poder falar dessa sua experiência, por favor. tá, legal. Bom, a minha patologia é uma patologia um pouco rara, né? Então, em resumo, né? É um problema neurológico que eu tenho desde que eu nasci. Então, isso acarreta em algumas fraquezas muscular. Então, não tenho muita força para caminhar sozinho, muito equilíbrio. Enfim, isso eu preciso de alguns auxílios ao longo da minha vida, né? Quando eu era criança, eu não usava cadeira de roda, eu usava um triciclo para me locomover, né? E, e até na escola também, né? E aí, a partir de um tempo, eu passei a usar cadeira de roda. Uhum. Mas, em resumo, é isso. Assim, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos de que eu acho que não vem muito ao caso, mas é uma doença rara que enfim, tem essas limitações. Eu tenho movimento de perna, o que me auxilia em muitas coisas na minha vida, sim. Não tenho paralisia, né? Uhum. Como muitas pessoas acham, por estar numa cadeira de roda, a pessoa tem algum tipo de paralisia. Nem Uhum. sempre é assim, né? Então, basicamente é isso. Fiz faculdade de design e completei a faculdade em 2000 nossa, agora me fugiu. 2001. 2007. 2007. Faz um tempo já, né? Faz só um tempinho. Entendi. Acumulou experiência, Lê. Sim. Lê, e assim, quando você estava na escola, assim, acho que foi seu professor, né, o Beto, É, falou, Lê, foi na quinta série que nos conhecemos? quarta série. Quarta série, faz um tempinho também. Quarta série. Lê, e quando você estava na escola, assim, ensino fundamental, né? Até se você puder discorrer, assim, cronologicamente, ensino fundamental, ensino médio, nas escolas pelas quais você passou, né? Sim, Quais eram as dificuldades que você enfrentava na questão da falta de acessibilidade? tá. Bom, assim, do pré, na escola já não tinha muito acessibilidade, porque era uma casa, né, que, Uhum, pelo que eu me lembro, assim, tinha uma escada, então a parte do recreio tinha que descer uma escada, e aí a professora me ajudava a descer, até com os meus coleguinhas, assim, também uhum, me ajudavam nesse quesito, né? Sempre tive muita sorte em ter pessoas boas, né, uhum, do meu lado sempre, né? Então, mas assim, no pré eu tinha esse problema da escada. Quando eu mudei para a primeira série, eu mudei para uma outra escola, para o uhum. Educap. Eu vou falar daquela época, não sei como é agora, né? Sim. Mas, Ô, Lê, posso te interromper só um pouquinho? sim,
Só fazer um comentário, né? Que você falou que no pré tinha escada para ir para o recreio, né? Quando eu estudei no Fundamental 1, eu estudava numa Uhum. escola pública e também era assim, tinha uma escada para ir para o recreio, né? E assim, você falou, a professora ajudava, os amiguinhos ajudavam, né? Isso é muito legal, né? Essa ajuda, ter Sim. essas pessoas boas do lado, mas acho importante a gente também refletir um pouquinho que isso não é acessibilidade, né, Lê? Na Não, verdade, não. isso é uma boa vontade, assim, porque Exato. acessibilidade, na verdade, é você garantir para quem precisa, né, de algum tipo de locomoção diferente ou de adaptação, né? Até a Sim, gente não está falando só de cadeirante, né, Lê? A gente fala também de uma pessoa sim, você cega. dá completa autonomia para a pessoa de ir e vir, né? Exatamente. E não Seja só. uma pessoa cega Uhum. ou com algum tipo de deficiência auditiva, enfim. Sim, e é uma autonomia, Lê, é importante dizer também, com segurança, né? A Sim, partir do momento que alguém te pega no colo, né, pra te ajudar a descer uma escada ou desce com a cadeira, isso sim. não é seguro, né? Não. Então, é Não é importante a gente. seguro e nem confortável, né? Quando você é criança, ainda leva de um jeito Sim, mais tranquilo, sim, mas depois de sim. adulto já não é legal, né, Lê? Exato. Isso era o que acontecia também com a minha outra escola, que era Uhum, o Educap, que lá também era um prédio antigo, que as salas eram todas no segundo andar, terceiro andar, não tinha elevador. Então, era isso também, era de boa vontade das uhum. pessoas, de me levar, de eu me comover dentro da escola. E esse foi um dos grandes motivos que eu acho que meus pais me tiraram de lá, né, e me colocaram no integral, que era uma casa plana, que já tinha já um pouco mais de acessibilidade. Não era completamente acessível, mas eu já conseguia ter bastante autonomia, assim, né, na movimentação dentro da escola em si, né. Sim. Mas eu acho que, assim, o grande problema naquela época era em relação a banheiro, assim, também. A, a, eu acho que o grande problema hoje em dia também do universo das pessoas que usam cadeira de roda, né? É o Uhum. banheiro. Então, o banheiro no integral não tinha um banheiro adaptado na época, né? Nessa unidade que eu comecei, né? Aí, depois de um tempo, aquela unidade fechou e a gente foi para outra unidade que foi construída do zero. E aí lá, sim, tinha elevador, banheiro adaptado, Uhum. até o mobiliário da escola, carteira, era tudo adaptado, entendeu? Então, isso facilitou muito a minha vida. Uhum. Olê, você falou do banheiro rapidinho, né? Vou te interromper mais uma vez. Não, pode É, falar? Não, porque eu peguei uns dados, e até você falou do banheiro, casa bem para eu dizer agora, né? Uns dados do Sim, censo de 2018. E você falou, naquela época, né, o banheiro não era adaptado. E assim, banheiro que é uma necessidade básica, né, Lê? sim, Então, sim, se você fosse pensar, uma das primeiras coisas que precisaria se ter adaptado, né? exato. Olha, dados de 2018, né? Faz só 2 anos que 36%, não, 38% das escolas públicas de ensino fundamental somente que tem banheiros para pessoas com necessidades especiais. Das Ah, escolas públicas. E sim. das particulares, que a gente espera-se que fosse muito mais, só 55%. Então, Então, assim, muito pouco. metade, né? É Muito muito pouco. pouco. Muito pouco, e isso é uma pena, porque isso inviabiliza ah, as pessoas de ingressarem numa escola, entendeu? Por, por exemplo, durante toda a minha trajetória de escola e faculdade,
eu cruzei somente com uma pessoa que também tinha cadeira de roda, entendeu? Então, você vê que o meio também limita o acesso à educação, né? E assim, não só a escola. A gente pode começar um pouco mais para trás, assim, o como chegar na escola, Uhum. né? Você vai de ônibus, você vai de carro, tem estacionamento. Então, assim, a realidade do Brasil é outra, né? A maioria das pessoas usa transporte público, né? Uhum. Então, você ter um ônibus adaptado no horário que tem um ponto de ônibus perto da escola, né? Uhum. Então, tudo isso acarreta a pessoa não conseguir chegar à escola. Sim. E aí a escola, não tendo a acessibilidade correta também, isso inviabiliza mais ainda, né? Isso mesmo, Lê. Eu conversei com duas amigas que trabalham em escolas públicas, né? Porque eu trabalho na maioria, né, da minha vida pedagógica, eu Uhum. trabalhei em escola particular, né? Mas eu conversei com duas amigas de escolas públicas para entender, né, mais da realidade da escola pública hoje. Uhum. E assim, ambas falaram que se melhorou bastante, né, Sim, essa infraestrutura acessível, né, que é de direito, né, não é sim, nada além, assim, é o básico, é direito das pessoas com algum tipo de deficiência. sim, E elas falaram então que melhorou bastante, até porque as leis ficaram. Surgiram mais leis, na verdade, ficaram mais severas, sim, mas, né, elas deixaram muito claro, essas leis também, elas só saíram por muita luta da comunidade. Não sem que os dúvida. nossos governantes, infelizmente, tivessem um interesse maior naquilo antes da Sim, comunidade, né? sim. E aí, pensando nessa locomoção de como chegar na escola, as escolas públicas, né, elas me contaram que não são todas que realmente estão preparadas e acessíveis para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, o que acontece? Quando a criança vai se matricular, se a escola é dali do bairro, né, da onde a criança mora, Uhum. ela não é acessível, a prefeitura automaticamente ela coloca essa criança numa outra escola que está apta para atender as necessidades, né? Que Tá, não necessariamente é perto de casa. tá. Aí tá, como essa criança se locomove, porque realmente não é fácil pegar um Sim, ônibus, né, que precise principalmente para um cadeirante. sim, E aí existe uma van que é da prefeitura e que acaba levando, né? É ok, você consegue, né, levar essa criança para uma escola que vai receber ela com todas as necessidades, né, que ela precisa, e que uhum. é de direito dela, para que ela tenha uma aprendizagem como todas as outras, para que realmente haja uma inclusão. Mas você leva essa criança para longe da casa dela, né? Sim, Por conta de não ter todas as escolas acessíveis. exato. Então você dificulta, porque, por exemplo, se essa criança tem uma febre durante a manhã e a mãe precisa ir buscar, a mãe precisa se locomover mais longe. Então, Sim, assim, é toda uma dinâmica que dificulta. E aí é o que você sim, falou, o quanto isso não exclui as crianças da escola, sim. né? Sem dúvida, sim. É, é esse ponto, assim, a acessibilidade, ela gera a inclusão. Uhum, E a inclusão não é você estar apenas no ambiente, é você participar da mesma forma, de uma forma igual que uhum, todos os outros estão fazendo, entendeu? De qualquer outro aluno. Então, não é uma tem que tratar a inclusão de uma forma que você possa fazer todas as experiências da escola de uma forma única, de que todos os alunos possam participar de forma igualitária, né? uhum. Isso é um ponto fundamental que tem que ser
tem que ser abordado, eu acho que ainda dentro das escolas. Sim, tem até aquele, vou mostrar, Lê, eu imprimi aquele círculo que eu até mostrei para você, né, que fala sobre Ah, isso, que eu acho legal. que exemplifica isso. Vamos ver se eu consigo Sim, mostrar. Mas acho que dá para ver, né? Que isso sim. é exclusão. Então, dentro do círculo tem as pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade, né? Isso. E nenhuma necessidade especial, então elas estão dentro do círculo, e as que têm ficam fora desse círculo. Então, isso é uma exclusão, né? Aí a gente tem a segregação, que as pessoas que não têm nenhuma necessidade especial estão em um círculo ali, fazendo as atividades delas e tudo mais. E as que têm necessidade são separadas em um outro círculo. Então, elas são Exato. atendidas aqui, mas separadas do outro grupo. Isso é segregação, certo? Sim. Aí nós temos a integração. Então, a integração, você coloca as pessoas com necessidades especiais junto com as que não têm as necessidades, né? Mas você ali naquele grupo você separa elas em um pequeno grupo para fazer algo adaptado. Então elas não Exato. fazem como as outras, elas fazem diferente, né? E o que você acabou de dizer, que é realmente você estar incluído e realmente você fazer com os outros, que é a inclusão. Então, todo mundo junto, mesmo Exato. que você precise adaptar alguma coisa ou outra para quem tem algum tipo de necessidade, mas todo mundo junto, né, Lê? Exato. Eu acho que esse é o ponto central da, da, da coisa, assim, você está dentro da sociedade de forma igualitária, Uhum, entendeu? Só assim você vai conseguir criar um ambiente justo para todos, né? Então, exatamente. e o meio físico, ele possibilita a gente chegar lá. É um dos pontos, a acessibilidade, né? É um dos pontos. Então, Olê, hum, você Você me falou, né, quando a gente estava conversando, sobre a questão. Antes de eu continuar, deixa eu só ler que o Beto, né, que foi seu professor, ele hum, escreveu: são pouquíssimas as escolas públicas adaptadas, e a van também é um pedido da comunidade. Então, isso reforça ainda mais o quanto a gente precisa sim, conscientizar e precisa cobrar isso, né? sim, A Rô, minha mãe, parabéns, tema de extrema importância. E o Beto, eu trabalho numa escola pública com 2 andares e quando o aluno é cadeirante, os gestores mudam a classe para o andar de baixo, mas os banheiros não são adaptados. Então você não tem acessibilidade, você não tem inclusão também, né? sim. Esse é o grande ponto, assim, né, de você estar sempre adaptando as coisas, sabe? Não é pensado desde o começo o negócio. Você tem um prédio e foi construído. Vamos adaptar agora. Tudo bem, se o prédio foi construído antigamente, que não tinha essa cabeça, ok. Mas hoje um prédio novo ou um estabelecimento comercial novo não ter esse tipo de adaptação é um absurdo. Né? E a gente vê bastante, né? Sim, muito. A gente vê muitos prédios novos, de diversos, né, residencial, prédio comercial, novos e que não têm acessibilidade, né, Sim. Lê? E ainda tendo a lei, né? Exatamente. O tio Paulinho até escreveu aqui, ó. Cadeirante também vota, porque realmente tem os mesmos direitos que as outras Sim. pessoas, né? Deveria ser garantido. É. Olê, eu ia falar antes de começar a ler os comentários, que você me chegou a comentar, né, comigo, que quando tinha aula de educação física, por exemplo, na escola, era Uhum. na primeira aula você chegava mais tarde, né? Não, Isso, não tinha é. a sua inclusão na aula de educação física, né? Não, não, nunca teve, nunca teve esse tipo de inclusão em educação física. Nunca teve. Olê, e como você, quando você estava frente a essas dificuldades encontradas na escola, né? De locomoção, igual os seus amigos e tudo mais, isso te trazia algum sentimento ruim, assim? Não entendi Co- se eu Assim, tivesse alguma dificuldade, é isso? De quando você via. locomoção?
Isso, como você se sentia quando você se deparava com uma dificuldade de locomoção no ambiente escolar, por exemplo? Fê, assim, quando eu era pequeno, eu não tinha muita referência do que era adaptado, do que era acessibilidade, entendeu? Uhum, No Brasil, naquela época, assim, não tinha quase nada de adaptação, de uhum, acessibilidade. Então, eu não tinha muito essa referência do que era uma coisa boa e do que era uma coisa ruim. Então, uhum, eu sempre me adaptei às dificuldades e fui levando a vida assim. Nunca deixei muito me abalar por isso e nunca deixei de fazer as coisas por isso. uhum, Muito por conta das pessoas no meu entorno, que me ajudaram muito e minimizaram muito essa situação, mas assim, eu nunca deixei de me abalar. Agora, eu mais velho, eu busco os meus direitos para isso, uhum. entendeu? Então, hoje eu sei que se, se o lugar não tem alguma acessibilidade, eu vou lutar para que aquele lugar tenha, entendeu? Então, Uhum. na realidade, assim, minha vida inteira eu me adaptei às coisas, ao meio, né? Eu sempre me Sim. adaptei ao meio. Não o meio que mudou para que eu tivesse um trânsito mais fácil, né? Exato, o que deveria ser o contrário, né, Lê? Sim, Lê, falando dessa questão, até que você falou, agora eu luto, né, pelos meus direitos. Fala um pouquinho, a gente sai um pouquinho da escola, mas eu acho legal você comentar do caso das rampas ali no Cambuí, né? Do lado do escritório sim. da sua empresa. Ah, Conta um pouquinho dessa questão, como foi? Que conseguiu-se a rampa, o que foi que a prefeitura fez, enfim. sim. Bom, ali eu tenho uma cadeira motorizada que eu saio para ir almoçar em restaurante próximo e tudo mais. Uhum. E nenhuma das esquinas tinha rampa e Lembrando é que é Cambuí, né, rebaixado. Lê? Sim, Cambuí, para quem não é de Campinas, é um dos lugares que mais caros assim de Campinas, né? Em relação a imóvel. Enfim, imagina como não é no resto, né? Uhum. E assim, eu lutei durante, acho que mais de um ano, pedindo, fui, fiz as formas legais do negócio, entrei em contato com a prefeitura, fiz todos os trâmites, né, que tinha que fazer. Aí não surtiu muito efeito, eu tive que fazer uma carta para o jornal e só após isso a prefeitura se movimentou e fez a rampa depois de um ano e meio, 2 anos. Então, assim, é uma coisa básica, uma coisa simples de fazer uma rampa e assim, durou um ano e meio. Uhum. Né? E fez a rampa em todas as calçadas, Lê? Em todas as Não, esquinas? não, não fez em todas, fez em uma só. O que não Enfim, ainda resolve, né? o que não resolve por completo. Uhum. Mas, assim, um outro ponto que acho legal destacar é na Facamp, que eu fiz design lá, né? E lá eles, quando eu entrei, eles se preocuparam em adaptar a faculdade em si. Uhum. Quando eu entrei, era uma faculdade muito nova, eu acho que tinha 3, 4 anos, e os prédios não eram muito novos lá, né? A faculdade era nova, mas os prédios não, né? Apesar de ela ser bem plana,
em alguns pontos ainda precisava melhorar. Uhum. Então, em uma das matérias que eu tinha de projeto, foi proposto uma melhoria no campus inteiro da, da Facamp. E eles acataram as minhas sugestões e fizeram. Uhum. Assim, eu achei bacana assim da parte deles. Ainda na época que eu estava, ainda tinham vários pontos lá, mas depois de alguns anos que eu voltei lá, ela estava bem acessível, assim. Ela estava Que bem legal, né? acessível. Que legal, ótima iniciativa, né? Que não, ela É, não tinha, mas ela se propôs a fazer, escutou sim, as sim. sugestões e colocou em prática, né, Lê? E não foi algo assim que a gente pode dizer improvisado, né? Que a Uhum. maioria dos lugares faz, que eu acho que esse é um ponto legal de abordar, que muitos estabelecimentos faz algo muito improvisado, que até faz uma rampa extremamente inclinada, que isso não é acessibilidade, entendeu? Até é perigoso você subir uma rampa muito inclinada ou não fazer com o ângulo certo, sem as devidas barras, enfim, tem, tem uma série de normas, né, Uhum. para fazer, mas a maioria ainda faz muito improviso, muito improviso. Acho que muito por falta de informação. Falta de informação não, porque a informação está aí, né? Uhum. É só querer ter um pouquinho de boa vontade e buscar, né, informação. Mas É isso que eu ia falar, Lê. Acho que é mais falta de boa vontade mesmo, sabe? é, De nunca ter precisado e de não entender a necessidade que existe, né? E que dificulta a vida de quem precisa, né, Lê? sim, Porque uma pessoa que precisa, por exemplo, que usa uma cadeira de rodas, mas ela não tem algum suporte, alguém que dê apoio junto, que precisa ir mais sozinha, essa pessoa ela acaba se privando de ir para alguns lugares ou para todos, né? sim, E de viver sim, normalmente, porque os lugares não conseguem recebê-la, entendeu? exato, exato. Então, até o que você falou da questão da rampa, outro dia mesmo a gente passou por essa situação, né, Sim, Lê? A rampa era tão íngreme, mas tão íngreme que não é qualquer pessoa que consegue, sim, né, empurrar a cadeira de rodas. E na hora de descer, por exemplo, quando o Gu foi descer com você, ele desceu pela escada. Descer pela escada sim, era mais seguro do que descer pela rampa. exato, exato. Era mais seguro mesmo. É mais Absurdo, né? seguro, né? Mais É, seguro. exato. É um absurdo, Mas totalmente. é. Isso Né? no âmbito da escola, tem diversas formas que eles improvisam, o que não deveria ser, né? Não deveria Uhum. ser. Isso quando você não vê uma rampa que está realmente no ângulo correto e no final da rampa tem um degrau. Legal. Isso diversas vezes também é um clássico. Assim, qual o Um sentido, clássico. né, Lê? Então, assim, precisa muito ter essa reflexão e essa conscientização das pessoas, sabe? Sim, Até, acho que a gente pode até, para ter essa reflexão bem melhor, assim, as pessoas pensarem, né, Lê? Eu falei até pro Gu, vou compartilhar agora aqui ao vivo, em rede nacional. Mas na questão de que assim, quem nunca precisou, né, de uma acessibilidade, quem não tem alguém por perto que necessite, né, muitas vezes não tem esse olhar, até não é por maldade, mas não tem esse olhar porque realmente nunca precisou, então já nunca vivenciou isso, né? nunca vivenciou isso. Mas a gente não precisa, Lê, pensar só em pessoas que
vivem próximos a gente têm necessidade, né? Até falei pro Gu, assim, que eu nunca tinha convivido com alguém, eu também nunca estudei com alguém que Aham. tivesse alguma necessidade, um cadeirante e tudo mais. Uhum. E aí, quando conheci o Gu, ganhei você na minha vida e comecei a perceber. E hoje eu fico muito brava, assim, eu acho Ah, inaceitável, entendeu? As pessoas não propiciarem isso, né? Mas, Lê, para as pessoas refletirem, não precisa ir longe, assim. Qualquer pessoa está suscetível a precisar de uma rampa, por exemplo, né? Qualquer pessoa uhum. pode sofrer um acidente a qualquer momento e precisar de uma rampa. Sim, Ou se a gente pensar, né? Não vamos pensar em tragédias, mas quando a pessoa está mais idosa, por exemplo, uma avó, um avô mais idoso que talvez precise ir para uma cadeira de rodas, eu tenho essa acessibilidade na minha casa, né? é, É só as pessoas pagarem e olharem na sua casa. sim, Não tem. Então, assim, você uhum. não precisa de pessoas que desde nascença, de repente, Sim, tiveram alguma patologia e tem essa necessidade. Mas sim, pessoas idosas aqui, ó, grávidas, sim, mães com carrinho de bebê, né? exato. Sempre se adaptando e sempre subindo ali de alguma maneira, mas não tem realmente acessibilidade que seria de direito, que seria mais leve e mais seguro, entendeu? Ah, ah. Isso Então, deveria ser uma coisa básica, né? Que a gente não precisaria nem estar aqui conversando sobre isso. exatamente, Lê, exatamente. Ó, a Risiane falou, acontece o desestímulo do aluno, né? Quando não tem isso na escola. Sem dúvida nenhuma. Tanto que eu vi isso na pele, né? Que somente uma pessoa eu cruzei durante todos esses anos, né? Que usava cadeira de roda. Uhum, Então, sem dúvida, é uma coisa que segrega, né? sim. E- Segrega. Existe um estudo, Lê, agora eu não vou saber dizer ao certo a porcentagem, mas depois eu posso até pegar para postar aqui no Atena e te mando para você postar no Mundo de Rodas, que a maioria das pessoas com algum tipo de deficiência apresenta um nível de escolaridade mais baixo. Não é coincidência, né? Não, nenhuma. É, Nenhuma. é realmente a Nenhuma. falta de acessibilidade excluindo as pessoas. Sim, sim. Isso, assim, você não só vê nas escolas, como em qualquer lugar, assim. Aonde você vê mais cadeirante? Você vê no shopping. Por quê? Porque lá Porque. tem acessibilidade, Uhum. entendeu? Você não vê muita gente de cadeira de roda na rua, ou no restaurante, E na ou, praia? ou na praia, né? Então, são ambientes que segregam a um cadeirante ou qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de deficiência de chegar até ali, né? Uhum. Isso mesmo. A Tiana falou, esse país precisa evoluir muito, né? Hum. Abel, as calçadas são uma vergonha, né? Tempo do sinal para atravessar a rua é outro. Sim, Não é pensado, né? não, não é nada pensado e até por isso que eu, no meu TCC da faculdade, eu fiz um acessório que você adaptava na cadeira de roda para andar em terreno acidentado, entendeu? Então, Hum, até nisso, é, eu tive que adaptar para eu conseguir transpor essas barreiras, né? uhum. Não o meio. Eu gostaria de que nunca eu precisasse de um acessório desse, né? De para passar numa calçada esburacada, Uhum. enfim. Exatamente. Olê, e você falou da questão, quando a gente estava conversando, da questão de que ter algum tipo de necessidade é caro, né? Fala Muito um caro, pouquinho sobre isso, por favor. muito caro. Assim, acho que todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência deveriam ganhar na Mega Sena, viu? Para poder ter uma vida mais confortável, porque não é fácil, não é fácil assim. Porque para você se locomover com tranquilidade, você
necessariamente você precisa ter um carro. Entendeu? Se você não tem um carro, não, muitas pessoas ficam em casa, não saem de casa. Entendeu? E que Uhum. você tem uma cadeira de banho. Uma cadeira de banho custa R$ 1.000. Uhum. Entendeu? São coisas básicas que as pessoas não têm. Entendeu? Não, não, não é essa a realidade do Brasil. Né? Então, é caríssimo você ter, ter acesso a tratamentos, Uhum. a fisioterapia, enfim, várias situações, né? Tudo que é ideal para Então, se ter uma qualidade de vida e viver e como todas as viver, outras né, com todas pessoas. as pessoas, exato. É, É caríssimo. o... Peraí, aqui. Ah, o tio Paulinho falou: quem tem que evoluir são as pessoas que ainda não respeitam nem as vagas de estacionamento. Esse, se a gente for falar de todos os pontos aqui, a gente vai ficar até o ano que vem, acho que falando. Sem Vagas de dúvida. estacionamento, assim, eu acho que a mentalidade, o ponto central de tudo é mudar a mentalidade das Uhum. pessoas e expor mesmo isso que a gente está fazendo, conscientizar e mudar um pouco, né, a mentalidade das pessoas. Se cada um fizer a sua parte, meu, isso vai mudar, entendeu? Vai Uhum. mudar. Assim, não dá para a gente ficar esperando o governo fazer alguma coisa, ou o poder público fazer alguma coisa, que eu acho que eu nunca pensei assim na minha vida. Uhum. Então, nunca esperei que eles me dessem alguma coisa, Uhum. entendeu? Então, eu sempre corri atrás do que é meu e é assim que eu acho que se cada um pensasse assim, a gente ia ser um país melhor. Sem dúvida, Lê. Ó, a Vanessa escreveu: o ideal é pensar no desenho universal de acessibilidade. Ele garante o acesso e a segurança, independente da dificuldade ou necessidade. Pessoa com deficiências, cadeirantes ou não, idosos, grávidas. Sim, É isso sim. mesmo. Tem milhares de, de normas que você tem acesso tranquilamente na internet, da BNT, ângulo de rampa, Uhum. piso tátil, sinalizações sonoras, enfim, muitas coisas assim. Mas eu acho que as informações estão aí hoje Uhum. em dia muito fácil de achar essas informações e, e construir algo melhor, né? Mais É. acessível Isso mesmo, Lê. Tem um. Eu até te mandei, né? Eu achei muito interessante. Tem um manual de acessibilidade espacial para escolas, para escolas. que é do Ministério da Educação, essa Sim. cartilha, né? E assim, achei muito legal porque ele tem. Ele fala de cada espaço da escola, então banheiro, a sala de aula, a frente da escola, né? Ali a calçada, a Uhum. rua. E ele tem a foto, né? A foto do que tá errado. Então tem muitos exemplos errados, tipo Uhum. na frente da escola, na calçada, um poste no meio da calçada. Uma pessoa cadeirante não consegue passar. Ou no banheiro, por exemplo, aquelas barras, né, no banheiro estarem de forma errada, né, que não Errado. ajudam em nada. Ou a pia do banheiro para lavar a mão alta, Exato. né? Uhum. Ou tem algum móvel embaixo da pia onde não encaixa a cadeira. Uhum. Enfim, tem milhares. Esse manual é muito legal, dei uma olhada também. Explica perfeitamente assim todos os pontos que uma escola precisaria ter, Uhum. tanto lá do começo de estacionamento até a sala de aula, né? Então, é Sim. uma. Eu vou disponibilizar esse manual depois para quem tiver interesse.
Lê, eu quero só ler algumas coisinhas que as pessoas escreveram, foi passando e acabei não lendo, tá bom? Tá, Mas, eu ó, também não consegui ler. a Roberta escreveu: Lê, você é um super exemplo, inspiração para muita Ah, Betinha, gente. um beijo. Rô, que é minha mãe, parabéns, Lê, você é show, exemplo de resiliência e admiração. Beijo, Rô. O, o Beto escreveu: Lê, inspiração, pois desde criança foi essa pessoa de essência belíssima. Ah, mas ó, eu fiz aqui, ó, tem um quadro aqui no meu quarto que foi ele que desenhou, na verdade, e eu pintei ele. Ah, É, que é, ele falou que do é, fundo laranja. aqui, ó, tem um quadro ali, não sei se dá para ver, mas Dá pra ver que um é um pouquinho. disco de vinil que estava na camiseta dele. Aí eu falei, pô, gostei desse negócio, porque eu gosto de música eletrônica, né? Aí ele me fez o desenho num papel, eu passei para o quadro e eu pintei o quadro. Aí tá aqui, ó. Hum, Muito legal. Por isso que ele falou do pontinho laranja atrás de você, ele É, é. identificou. Ó, tia Suzana falou, meu herói. Tia Beijo, Liana, tia. tia Liana, pra ele não tem tempo ruim, sou fã. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, esse país precisa evoluir muito. Peraí, Lei, que eu tô descendo aqui. Lê, você que viajou o mundo pode compartilhar bons exemplos de acessibilidade que funciona no exterior? Posso. Ó, tem que nem esse Insta que eu criei, o Mundo de Rodas, foi justamente para isso também, para eu compartilhar, que agora veio a pandemia e eu não consegui mais viajar, né? Espero que em breve. Mas, assim, eu já vi várias coisas que são muito, muito legais. Em Singapura, assim, acho que foi a cidade mais acessível que eu já fui. Todas as calçadas tinham rampa, todos os semáforos tinham sinalização sonora para quem é cego e piso tátil. Sim, todas, todas. Então, assim, o meio possibilitava as pessoas de vir ali. Eu me senti muito confortável naquela cidade, né? Uma pena que é extremamente cara aquela cidade, né? Uma das cidades também mais caras do mundo, né? Uma outra cidade que é referência também é Barcelona. Todos os metrôs com um elevador, muitas rampas também, todas as calçadas. Também uma cidade de referência, muito do legado das Olimpíadas, que deixou lá, né? Que eles fizeram uma reestruturação inteira na cidade. Uma pena a gente teve oportunidade para isso aqui no Brasil. Foi feita algumas coisas, mas onde a procissão passa, sabe? Uhum, Não onde, não como foi feito em Barcelona, né? infelizmente, né? Então, alguns pontos ainda um negócio muito legal que eu tive a experiência de usar em Barcelona foi o transporte público em ônibus. Eu nem achei que eu ia usar, eu precisei ali no momento, nem pensei, eu vou pegar um ônibus adaptado. Uhum, E aí o ônibus parou, ele desce, o ônibus inteiro rebaixa até a guia, ele fica na altura da guia, e aí você entra no ônibus, e aí ele levanta e a suspensão levanta o ônibus. Então, assim, eu achei um negócio uhum, maravilhoso, maravilhoso, porque o teu risco de cair é zero uhum. ali, você entra com tranquilidade dentro do ônibus e sai, maravilhoso, assim. Uma pena que não tem isso aqui, uma É. pena.
Mas estamos aqui para conscientizar e a Sim, gente lutar pelos direitos, né, Lê? Todos sim, nós, sim. todos que estão participando aqui da Ah, live, começarem a reparar, né, a perceber e lutar. E quando for construir uma casa ou tiver a oportunidade de construir um estabelecimento comercial, enfim, qualquer coisa, pensar nisso e pensar sim. exatamente nessa acessibilidade que é essencial para as pessoas, né, Lê? Sim, para todos, né? Não só para quem tem condição de, Uhum, de ter um carro ou de pagar uma escola particular, né? Que também uhum. nem sempre é acessível, mas é, que isso seja para todos, né? Sim, sem dúvida, Lê. Ó, a gente tem 10 minutinhos para encerrar. Eu vou ler os comentários aqui para a gente terminando. Mas a gente volta um outro dia, viu? Sim. Ó, o Gu falou: o Guia de Rodas é uma excelente iniciativa para melhorar a vida dos Sim, cadeirantes. eu acho Ah, bacana, assim, pontuar o guia de rodas, não só para quem usa cadeira de roda. Eu acho que todo mundo deveria baixar esse aplicativo uhum, e, e assim, você entrou num restaurante, bateu o olho e falou, pô, legal, esse restaurante é acessível, avaliar no aplicativo, porque isso ajuda outras pessoas, quando legal. precisar sair, ter essa referência, entendeu? De se dá para ir ou não. Porque muitas vezes eu tive que ligar no restaurante para perguntar, tem banheiro adaptado? Não tem? Uhum, Tem escada? Não tem? Então, no aplicativo eu entro lá e já vejo a avaliação ali per- real, né, de pessoas reais, uhum, né, perfeito, não Lê. acho bacana. Legal. A Olga, esse meu filho é demais. Mamãe coruja, Total. mas é mesmo. O Marcos, o governo não faz a sua parte, mas o pior é que o povo que não tem o menor respeito e educação com o próximo, seja cadeirante, idoso, cego ou qualquer outra deficiência, né? Fazem um banheiro adaptado, mas a cadeira não chega no banheiro, né? Então, É. não é adaptado. O Thales, o Leandro é um exemplo de resiliência e força. Sou fã e amigo. Você é foda. Beijão, Talão. Abel, fã-clube. O Marcos, nossa luz. Você é a luz da família. A Cris, parabéns, Leite, amamos. Também amo vocês todos. Ah, a Tiana, pena que ele cresceu. Não dá mais para subir com ele no colo pra ir no toboágua ou na Praia da Aventura. É, O Gu falou, tirando a balada que não deixaram a gente entrar em Singapura porque não tinha acessibilidade, né? fato. Então, eles aí, aí é um outro ponto também que quando o lugar não tem acessibilidade lá, eles não deixam entrar, porque se acontece alguma coisa, Uhum. eles são muito penalizados, mais ainda, né? Então, é, esse é um outro ponto também, né? Não é nenhuma, não é, nenhum lugar é 100%. Uhum. É uma pena, né? Queríamos Uma estar falando pena, que sim, né, Lê? uma pena. O Beto falou que prazer estar vendo e ouvindo vocês, especialmente Leandro. Esse moço sempre me emociona e imagina que esse é um exemplo de relação humana que a distância e o tempo não mudam, só aprimoram. Prazer é o meu de ter todos vocês aqui me escutando e estando aqui com a gente, né, Fê? Sem dúvida. Lê, para encerrar, estamos nos minutos finais. Você poderia deixar uma mensagem, um recado para que todos possam aí ter essa reflexão e essa iniciativa de lutar pelos direitos, né, das Sim. pessoas com algum tipo de deficiência, mesmo que a gente não tenha essa necessidade, mesmo que sejam pessoas que não tenham ninguém do lado que tenha necessidade, mas lutar para que todos realmente tenham esse direito de ir e vir livremente e de forma segura. Eu vou até ver aqui na cabeça, eu falei do app, né, do Guia de Rodas. Eles falam, um lugar bom é um lugar bom para todos, né? Então, é uma frase simples, mas ela sintetiza tudo, né? Então, é, a gente criar lugares que sejam bons para todos, né? Então, é essa o recado que eu queria dar. Maravilhoso, Lê.
A Abel colocou, coloca o link do aplicativo, né, do guia de rodas. Aqui a gente não consegue colocar, depois você É, consegue colocar lá no mundo de rodas? consigo. Eu tenho um post no Mundo de Rodas falando sobre o aplicativo. Tem uma fotinha lá minha falando sobre o aplicativo. Perfeito, Mas aí ela entra lá. acha tranquilamente na Apple Store ou no Google Play. Se você digitar guia de rodas, você acha tranquilo. Perfeito. Lê, então, para Tá bom? encerrar, infelizmente acabou. Eu quero agradecer muitíssimo por você ter aceito Imagina. o convite de estar aqui. Eu que Desde, agradeço. desde que eu te conheci, assim, eu presto muita atenção nisso e eu vou lutar pelos seus direitos também, porque é o direito de todos e eu acho que, assim como você falou, um lugar para todos é um lugar em que todos possam estar da mesma Sim, maneira. Eu te admiro muitíssimo, Lê, muito mesmo. Eu sei que essa dificuldade que a vida te trouxe, você não fez com que ela te impedisse de algo, né? Então, você, sua família maravilhosa, os sem amigos dúvida. maravilhosos que você tem, sempre estiveram aí do lado e fizeram, né? Apesar da falta de acessibilidade, fizeram com que fosse possível você estar incluído e viver como todos, né? Então, viajar para tudo quanto é lugar que você já viajou, ir para todas as baladas que você foi, Tomorrowland 3 vezes? Três. Então, e tudo mais, né, Lê? E realmente viver como os outros, porque não tem por que viver diferente, na verdade, né? Sim, Ser tratado como os outros, porque não tem como ser tratado diferente, né, Lê? sim, Nenhum tipo de dificuldade que a gente esbarra na vida pode ser fruto da gente desanimar ou se achar que a gente é diferente porque não é assim. Na verdade, sim. você é um exemplo muito grande disso. Quem convive com você sabe disso. Não, exemplos É, são todos vocês que estão Lê, junto mas comigo. não, sem dúvida, mas você é assim, você é sensacional. Tudo que todo mundo falou, assina embaixo. Eu só te conheço há Imagina. 3 anos, mas assina embaixo. Você é maravilhoso Mas e eu sei que obrigada, já faz parte disso também, muito. obrigada por dividir com a gente, viu, Lê, essa história, suas Imagina, um experiências. Obrigada prazer. mesmo. Ó, tá todo mundo aqui mandando beijo, falando parabéns, Beijão salvem a para todo live. mundo. Eu vou salvar a live depois de postar aqui. Se aí, se o Lê quiser também, ele posta lá no Mundo de Rodas. Siga o Mundo de Rodas, que o Lê vai postar mais coisas, né, Lê? Eu vou me empenhar mais. Combinado, então, Lê. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, viu? Beijo, eu não Obrigada consegui mesmo. ler os comentários aqui, mas um beijão para todo mundo. É, o- e, e vamos todos pensar, né, e se conscientizar e olhar para os ambientes onde a gente passa, para nossa própria Sim, casa e ver se realmente a gente tá lutando pelos direitos e tá deixando tudo acessível para que todos vivam exato, juntos, né? exato. Vamos Lê, junto. love you. Beijo, Vê. Love Beijo, you too. beijo. Beijo, Beijo. gente. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Tchau.